Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é medidas de tempo e medidas de capacidade. Então acompanhe comigo o material e registre as suas dúvidas. Para isso nós vamos dar uma retomada em unidade de medida. E aí vocês percebem que nós temos duas situações, uma em relação ao micro-ondas e outra em relação a uma corrida. Então imaginem a sociedade sem essa unidade de medida que é o tempo. Já imaginaram? É possível? Percebam também que nós vamos hoje falar também da medida de capacidade. Então para isso eu trouxe uma figura representando essa unidade e aí nós vamos aprofundar sobre essas duas temáticas. Então, vamos ao nosso material, acompanhe ele, registre, para que você possa ver ela mais tarde para aprofundar os exercícios. Medida de tempo. Para o estudo que faremos hoje, é importante recordar algumas relações fundamentais entre as unidades de medida de tempo. E aí nós temos algumas delas aqui para vocês fazerem a relação. A primeira delas é sobre o minuto. Quantos minutos tem um segundo? Então vocês vão perceber que nós temos aí 60 segundos. E que em uma hora nós temos 60 minutos. Em um dia nós temos 24 horas. E em uma semana nós temos 7 dias. Além disso, nós temos outras medidas de tempo, como por exemplo, um bimestre são 2 meses. Um trimestre são 3 meses, um semestre, 6 meses, e um ano ele tem equivalente a 365 dias. Um outro exemplo que nós temos é em relação a anos. Então, nesse caso, um biênio, nós temos a medida de 2 anos. Uma década são igual a 10 anos. Um século, 100 anos, e um milênio é 1000 anos. Então percebam que na medida de tempo ela vai variar de grandeza para grandeza. Isso vai estar relacionado sempre a minuto, segundo, tempo, hora, dias, e todas elas têm os múltiplos e submúltiplos. Nós temos também as conversões entre a unidade de medida de tempo. E aí vocês vão perceber que para que essa organização aconteça, por vezes precisamos converter em medida de tempo em outras unidades de medida. Então, observe só, por exemplo, essa situação que nós temos aí nesse diagrama. Se nós estivermos em segundo e quisermos transformar para minuto, nós vamos dividir por 60. Da mesma forma acontece se eu estiver em minuto e quiser transformar para hora. E aí nós vamos dividir por 60. Da mesma forma acontece se eu estiver em horas e quiser transformar para dia. Então vou ter que dividir por 24, certo? Uma outra forma é se você estiver em dia e quiser transformar para hora. Então vou multiplicar por 24 horas. Então temos também a conversão de hora para minuto. Basta multiplicar por 60. E assim como se eu tiver de minuto e quiser ir para segundo. E aí basta multiplicar por 60 também. Então vocês vão perceber que, por exemplo, se eu tiver 900 segundos e quiser transformar para minutos, basta eu multiplicar. Aliás, desculpa, dividir por 60. E aí nós vamos ter 15 minutos. Da mesma forma acontece quando eu quiser dividir 1.260 minutos para hora. Então vou dividir esses 1.260 por 60. E aí eu vou ter um quantitativo em horas. De igual modo acontece de horas para dia. Eu tenho aí no caso 120 horas e quero transformar para dia. Então basta eu dividir por 24 e aí eu vou ter os 5 dias. Tudo certo? Um outro exemplo está relacionado a fazer o inverso. Então, nesse caso, eu estou em dias
e quero transformar para hora. Então, basta eu pegar o numeral 6 e multiplicar por 24, e aí nós vamos ter 144 horas, dentro de 6 dias. Uma outra forma é se eu tiver, por exemplo, 17 horas e quiser transformar para minuto. Basta multiplicar 17 horas por 60, e aí eu vou ter 1020 minutos. De igual modo acontece de minuto para segundo. Eu tenho, por exemplo, aí 11 minutos e vou transformar para segundo. Então, vou multiplicar por 60 e obter 660 segundos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a medida de capacidade. Então, para isso eu trouxe um exemplo para que vocês pensem e ao final da aula respondam. Então, a nossa contextualização é a seguinte: Vitor comprou uma garrafa de 3 litros de suco de laranja para servir aos seus amigos em copos de 200 mililitros. Aí vem a pergunta: quantos copos ele pode encher? Bem, gente, para isso vocês têm que conhecer as medidas de capacidade. E a que é mais ressaltada para ser trabalhada em capacidade é a de litro. A unidade padrão para capacidade é o litro, e aí vocês estão percebendo que o símbolo para ele é o L maiúsculo. Lembrando que toda unidade de medida ela tem uma letra ou um conjunto de letras para representar essa unidade. Nós temos também os múltiplos e submúltiplos do litro. Então percebam aí que nós temos o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Nós temos também os submúltiplos, que é o decilitro, centilitro e o mililitro. Vocês vão perceber que nós temos aí organizado na tabela tanto os múltiplos quanto os submúltiplos. Mas não se preocupem em decorar todos eles. Basta você saber alguns que são mais utilizados e saber as transformações. E falando de transformação, nós trouxemos aqui um exemplo de como fazer as transformações utilizando a medida de capacidade. Então percebo que para eu sair de quilolitro para mililitro, nós vamos andar para a direita. E aí vão perceber que nós temos submúltiplos. E aí a cada casa que você percorrer será um múltiplo de 10. Da mesma forma acontece para quando eu estiver em mililitro e quiser sair para qualquer unidade dessas apresentada de capacidade ou até mesmo para chegar em quilolitro, basta você dividir por 10 e aí contando a quantidade de casa. Tudo certo? Então olha só, observe um exemplo na prática para que vocês tenham isso na mente, como funciona essas transformações. Transformar 3 litros em mililitro. Então, nós vamos multiplicar 3 por 10 3 vezes. Ou seja, esse 10 3 vezes, na verdade, quer dizer 1000. Ou ainda, 3 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 3.000. E aí nós vamos ter a transformação de 3 litros para 3.000 mililitros. Tudo bem? Nós também podemos fazer a seguinte transformação. Por exemplo, 700 mililitros em litro. Então, devemos dividir 750 por 10 3 vezes. Então, nesse caso, basta eu dividir 750 por 1000, que aí nós vamos ter 0,75 ou 75 centésimos de um litro. Tudo bem, gente? Vamos agora exercitando. Na verdade, nós vamos agora responder aquela questão anterior, que nós iniciamos sobre capacidade. Vitor comprou uma garrafa de 3 litros de suco de laranja para servir aos amigos em um copo de 200 mililitros. Aí a pergunta era, quantos litros ele pode encher, certo? Então, nesse caso, nós vamos perceber que basta eu dividir, transformar 3 litros em mililitro, que é 3.000 mililitros, dividido para 200. E aí nós vamos ter a mesma unidade de medida. Ou seja, nesse caso, quando eu fizer essa divisão, nós vamos ter a resposta 15.
E aí nós teremos 15 copos de suco que ele vai poder oferecer aos seus amigos. Tudo bem? Vamos lá exercitando para que vocês coloquem toda essa teoria na prática. Então acompanhe comigo o material. Calcule a quantidade de minutos em cada caso. Então aí nós temos 4 questões. A primeira delas é 2 horas. Então nós temos aí 120 minutos. Meia hora, ou seja, nós temos aqui 30 minutos. 1/4 de hora, então nós temos 15 minutos. Ou seja, de 60 minutos você vai dividir por 4 e nós temos aí 15 minutos. 3 horas, então nós temos 180 minutos. Ou, para fazer esse cálculo, basta multiplicar 3 vezes 60. Tudo bem? Existem outras formas de fazer esse tipo de questões, mas aí eu vou deixar para vocês fazerem lá na atividade complementar. Vamos agora a uma atividade da capacidade em relação ao litro. Anitta está enchendo um garrafão de 20 litros para armazenar água com um recipiente de 800 ml. Aí vem o comando da questão. Quantas vezes, no mínimo, ela vai precisar utilizar o recipiente para encher completamente o garrafão que estava vazio? Então percebam que a primeira situação é você fazer a transformação de 20 litros para mililitro. E aí percebam que nós temos aí 20 litros é igual a 20.000 mililitros. Então, nesse caso, eu vou pegar esses 20 mililitros e dividir para 800 mililitros. E aí nós vamos ter uma resposta igual a 25. E aí você vai observar nas opções que nós temos dessa resolução e nós vamos perceber que a alternativa correta é a C. Tudo bem? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se aprofundem um pouco mais sobre a temática. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, reveja essa aula e outras aulas para complementar os seus estudos. Faça as atividades complementares que estão propostas lá. Tenha uma boa aula e até a próxima.